sente a vibração. Na Rádio Empreendedora é pura emoção. Pronto pra mudar sua história. Com Mente Flow 360 é vitória. Oportunidades chegam sem avisar. Deixa o medo para trás e comece a brilhar. Sua jornada hoje vai começar. Com força e coragem nada vai te parar. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Cada passo dado é um aprendizado. Mentorias que te deixam capacitado. Essa rádio é seu guia e motivação. Com Mente Flow 360, sinta a evolução. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está na Rádio Empreendedora, um espaço onde palavras não existem apenas para serem ouvidas, mas para despertarem algo dentro de você. Eu sou Edmilson Silva, especialista em desenvolvimento humano, terapeuta de ressignificação, criador do método CVR, fundador do Mente Flow 360. Há mais de 2 décadas atuando no desenvolvimento, formação e transformação de pessoas. E é uma honra caminhar com você em mais um episódio. Mente Flow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. Hoje eu quero começar com uma pergunta simples, mas talvez uma das mais importantes que você ouvirá nos últimos tempos. Você está realmente vivendo ou apenas passando pelos dias? Porque existe algo curioso na vida moderna. As pessoas estão ocupadas, estão correndo, estão resolvendo problemas, cumprindo compromissos, respondendo mensagens, executando tarefas. Mas muitas vezes fazem tudo isso sem realmente estar presentes. E aos poucos, sem perceber, começam a viver no automático. Acordam sem perceber a manhã, trabalham sem perceber o dia, chegam em casa sem perceber a noite. E quando se dão por conta, semanas, meses e até anos se passaram. Não porque faltou tempo, mas porque faltou presença. Nos programas anteriores falamos sobre procrastinação, falamos sobre proteção emocional, falamos também sobre confiança, falamos sobre disciplina emocional. E talvez agora seja o momento de falar sobre algo ainda mais profundo, porque não basta agir. Não basta avançar, não basta conquistar, é preciso estar presente na própria jornada, porque quem vive no automático passa pela vida, mas quem vive com presença constrói a própria história. Então desacelera, respire fundo e permita-se estar aqui, por inteiro, porque a reflexão de hoje não é apenas sobre atenção, é sobre recuperar algo que talvez você tenha entregado às pressas do dia a dia, a sua presença. Agora sim, vem comigo para mais um programa e um episódio do Mente Flow 360. Reflexão 1.
O automático é confortável, mas cobra um preço alto. Existe algo curioso sobre viver no automático. No começo parece confortável, você não precisa pensar muito, não precisa questionar muito, não precisa parar para refletir sobre o que está sentindo. Basta continuar. Mais um dia, mais uma tarefa, mais um compromisso, mais uma semana, e assim a vida segue. Ou pelo menos parece seguir, porque existe um preço silencioso quando passamos tempo demais vivendo no automático. Começamos a perder a conexão com o momento presente. Fazemos coisas sem perceber, escutamos sem realmente ouvir, olhamos sem realmente enxergar. Vivemos sem realmente estar presentes. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem um vazio que não conseguem explicar. Porque não é falta de atividade, não é falta de ocupação, não é falta de movimento. Muitas vezes é falta de presença. É a sensação de que os dias estão passando rápido demais, de que os meses desaparecem, de que os anos escorrem pelas mãos e quando param por alguns instantes, percebem que estavam tão ocupadas vivendo para o próximo momento que deixaram de viver o momento atual. Mas o automático tem uma característica perigosa. Ele não pede autorização. Ele se instala aos poucos, em pequenas distrações, em hábitos repetidos, em rotinas que deixam de ser conscientes, até que um dia a pessoa percebe que está presente fisicamente em muitos lugares, mas ausente emocionalmente em quase todos eles. Percebe? O problema não é ter rotina, o problema não é ter responsabilidades. O problema é quando a vida deixa de ser vivida conscientemente, porque a presença é aquilo que transforma uma experiência comum em uma experiência significativa. E talvez a pergunta mais importante desta reflexão seja: há quanto tempo você não está verdadeiramente presente na própria vida? Porque o automático pode ser confortável, mas o preço que ele cobra é alto. Ele cobra momentos, experiências, conexões, memórias e aos poucos cobra a própria sensação de estar vivo. Talvez por isso a presença seja tão importante, porque ela não devolve apenas a atenção, ela devolve vida aos momentos que estavam passando desapercebidos. Reflexão 2. Você não perde a vida de uma vez, você perde nos pequenos desligamentos diários. Quando pensamos em perder algo importante, normalmente imaginamos acontecimentos grandes erros, grandes rupturas, grandes decisões, mas a verdade é que muitas perdas acontecem de forma silenciosa e talvez a presença seja uma delas, porque ninguém perde a conexão com a própria vida de uma vez. Ela vai sendo enfraquecida aos poucos, nos pequenos desligamentos diários, na refeição que você faz olhando para uma tela, na conversa que você escuta sem realmente prestar atenção, no abraço que acontece enquanto sua mente está em outro lugar, no caminho que você percorre sem perceber a paisagem, nos momentos que acontecem, mas não são verdadeiramente vividos. E existe algo muito importante aqui. A vida não acontece apenas nos grandes eventos. A vida acontece nos detalhes, nos instantes aparentemente simples, nas pequenas experiências do cotidiano. Mas quando estamos sempre correndo para o próximo compromisso, para a próxima meta, para a próxima preocupação, acabamos nos desconectando exatamente daquilo que está acontecendo agora. Percebe? Muitas pessoas vivem esperando o próximo final de semana, as próximas férias, o próximo projeto, a próxima conquista, como se a vida estivesse sempre em algum lugar à frente. Mas a vida nunca acontece no futuro, ela acontece no presente, agora. E quando o presente deixa de ser percebido, a sensação de vazio começa a crescer, porque existe uma diferença muito grande entre passar por uma experiência e estar presente nela. Talvez seja por isso que algumas pessoas acumulam tantos momentos, mas guardam tão poucas memórias significativas.
porque estavam fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. E talvez a pergunta mais importante dessa reflexão seja: o que você deixou de perceber nos últimos dias por estar ocupado demais pensando no que vem depois? Porque a presença não exige que você pare sua vida. Ela exige apenas que você volte a habitar os momentos que já estava vivendo, e talvez a reconstrução da sua conexão com a vida comece exatamente aí. Não em algo extraordinário, mas na capacidade de estar inteiro onde você já está. Reflexão 3. O maior risco não é errar o caminho, é nunca perceber que saiu dele. Existe uma ideia que pode parecer desconfortável no início, mas ela merece ser refletida. O maior risco da vida não é errar o caminho. O maior risco é nunca perceber que saiu dele, porque errar faz parte da experiência humana. Todos nós tomamos decisões equivocadas. Todos nós atravessamos fases de dúvida. Todos nós nos afastamos, em algum momento, daquilo que realmente importa. O problema não está nisso. O problema começa quando a desconexão se torna permanente, quando a correria vira normal, quando o excesso vira rotina, quando a ausência de presença passa a parecer natural, que sem perceber a pessoa continua avançando, mas já não sabe exatamente para onde. Continua realizando tarefas, mas perdeu a conexão com o propósito delas. Continua cumprindo compromissos, mas deixou de se perguntar se ainda fazem sentido. Percebe? Nem sempre a vida nos afasta de nós mesmos através de grandes acontecimentos. Às vezes, ela faz isso através da repetição, da pressa, da distração constante, da falta de pausas para refletir. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas chegam a determinados momentos da vida e fazem a pergunta da seguinte forma: como eu cheguei até aqui? Em que momento eu me afastei de mim? E quando foi que eu parei de viver com presença? Porque a saída do caminho raramente acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, em pequenas concessões, em pequenas distrações, em pequenos afastamentos que parecem inofensivos, até que um dia a pessoa percebe que está distante daquilo que um dia considerou importante. Mas existe uma boa notícia: perceber já é o começo do retorno, porque ninguém consegue mudar aquilo que não enxerga. Mas quando a consciência aparece, o caminho de volta também aparece. Talvez a presença seja exatamente isso, a capacidade de perceber o que sente, perceber o que está vivendo, perceber para onde está caminhando e perceber se a vida que está construindo continua alinhada com a vida que deseja viver. Porque o maior risco não é errar o caminho. O maior risco é caminhar durante anos sem perceber que deixou de seguir a própria direção. A partir desse momento, você será conduzido por uma travessia sonora inspirada na próxima reflexão. Presença é voltar a ocupar a própria vida. Uma composição criada para desacelerar a mente, silenciar o excesso e abrir espaço para aquilo que talvez esteja tentando chamar a sua atenção há muito tempo. Se puder, respire profundamente, permita-se alguns instantes de silêncio e deixe que a música continue essa reflexão onde as palavras já cumpriram o seu propósito. Eu me perdi no excesso, em coisas que não eram eu. Me vi cabendo em silêncio até esquecer o meu nome. Mas alguma coisa chama de volta pra dentro de mim. Um passo, outro passo, eu já consigo ouvir. Presença é voltar a ocupar a própria vida. Presença é voltar a ocupar a própria vida. Meu corpo diz sim, minha alma respira.
poeira da mesa, abri a janela pra luz. Juntei os pedaços dispersos e fiz do agora o meu sul. Não quero viver de sobra, nem me esconder pra caber. Se eu me encontro no espelho, eu volto a me escolher. Presença é voltar a ocupar a própria vida. Presença é voltar a ocupar a própria vida. Meu corpo diz sim, minha alma respira. Hoje eu não peço licença pra ser inteira outra vez. Eu volto pra casa em mim e fico onde eu sempre fui. Presença é voltar a ocupar a própria vida. Presença é voltar a ocupar a própria vida. Meu corpo diz sim, minha alma respira. Reflexão 4. Presença é voltar a ocupar a própria vida. Depois de tudo que conversamos até aqui, talvez exista uma pergunta surgindo dentro de você. Como eu volto? Como eu recupero a conexão com a minha própria vida? E talvez a resposta seja mais simples do que parece. Você volta através da presença, porque presença não é apenas atenção. Presença é participação. É ocupar conscientemente a própria vida, é estar inteiro onde você está, é perceber aquilo que está vivendo enquanto está vivendo. E isso parece simples, mas nos dias de hoje se tornou raro, porque muitas pessoas estão em um lugar pensando em outro, estão vivendo uma experiência, mas emocionalmente ausentes dela, estão ouvindo alguém, mas sem realmente escutar. Estão ao lado de pessoas importantes, mas distantes por dentro. E aos poucos, essa ausência vai enfraquecendo a qualidade da própria vida. Porque a vida não é feita apenas do que acontece. Ela é feita de forma como você experimenta aquilo que acontece. Consegue perceber? Duas pessoas podem viver a mesma situação, mas aquela que está presente vive algo completamente diferente, porque a presença amplia a experiência, amplia a percepção, amplia os significados. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas. Não mais tempo, mas mais presença dentro do tempo que já possuem. Talvez você não precise mudar toda a sua rotina. Talvez precise apenas voltar a estar presente nela, perceber o café que está tomando, a conversa que está acontecendo, a paisagem que está diante de você, o sentimento que está surgindo dentro de você. Porque presença tem um poder extraordinário. Ela interrompe o automático, ela devolve consciência, ela reconecta você com a própria existência. E talvez o maior presente que alguém possa oferecer a si mesmo não seja mais velocidade. Talvez seja mais presença, mais verdade, mais consciência, mais vida dentro dos momentos que já estão acontecendo. Porque quando você volta a ocupar a própria vida, a vida também começa a responder de uma forma diferente. E talvez essa seja a transformação silenciosa que estava esperando acontecer. Reflexão 5. A vida que você procura pode estar escondida no momento que você não está vivendo. Depois de tudo que refletimos, talvez exista uma possibilidade que merece sua atenção. E se a vida que você procura não estiver tão distante quanto imagina? E se ela não estiver escondida apenas em um novo projeto, em uma nova conquista ou em um futuro que ainda não chegou? E se parte dela já estiver acontecendo agora?
porque muitas vezes passamos tanto tempo buscando o próximo momento que deixamos de perceber o momento presente. Esperamos o próximo objetivo, a próxima oportunidade, a próxima fase da vida, como se a felicidade estivesse sempre em alguns passos à frente, como se a plenitude estivesse sempre em um outro lugar. Mas existe uma pergunta importante: quantos momentos valiosos já passaram desapercebidos enquanto você estava preocupado com aquilo que ainda não aconteceu? Porque a vida não é feita apenas dos grandes acontecimentos. Ela é feita dos instantes, dos encontros, das conversas, das escolhas, dos detalhes que muitas vezes passam desapercebidos quando estamos vivendo no automático. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem que estão sempre correndo, mas nunca chegando, porque estão tentando encontrar o futuro que só pode ser vivido no presente. Consegue perceber? A presença não elimina sonhos, não elimina metas, não elimina crescimento. Ela apenas impede que você abandone o agora enquanto caminha em direção ao amanhã. E isso muda tudo, porque quando você aprende a estar presente, as experiências ganham profundidade, as relações ganham significado, as conquistas ganham valor e a vida deixa de ser apenas uma sequência de tarefas para se tornar uma experiência consciente. Talvez a vida que você procura não esteja escondida em algum lugar distante. Talvez ela esteja escondida naquele momento que você quase não percebeu, na conversa que aconteceu hoje, na pessoa que está ao seu lado, no aprendizado que surgiu de uma dificuldade, na oportunidade de viver com mais atenção aquilo que já faz parte da sua realidade. E talvez a grande transformação não seja encontrar uma nova vida. Talvez seja voltar a enxergar a vida que já está acontecendo. Porque quem vive com presença não passa pela vida, participa dela. E quando participa dela, descobre que muitos dos momentos mais importantes estavam exatamente onde sempre estiveram, no agora. Ao longo desse episódio, falamos sobre algo que muitas vezes passa desapercebido. Não a falta de tempo, não a falta de oportunidades, mas a falta de presença. Porque existe uma diferença entre atravessar a vida e participar dela. E talvez essa seja uma das escolhas mais importantes que alguém possa fazer. Decidir não viver apenas no automático. Decidir não entregar seus dias para a pressa. Decidir não permitir que os momentos mais importantes passem desapercebidos. Porque no final das contas, a qualidade da nossa vida está profundamente ligada à qualidade da nossa presença. E talvez o verdadeiro desafio não seja encontrar mais tempo, talvez seja estar mais inteiro no tempo que você já possui. Mais inteiro nas conversas, mais inteiro nas escolhas, mais inteiro nos relacionamentos, mais inteiro nos sonhos que ainda deseja construir. Porque quando você está presente, a vida deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos e passa a se tornar uma experiência consciente. Talvez isso seja a presença tão transformadora. Ela não muda necessariamente aquilo que acontece ao seu redor, mas muda profundamente a forma como você experimenta aquilo que acontece. E quando isso muda, a vida também muda. Antes de encerrarmos, eu quero deixar uma última pergunta para você. O que está acontecendo hoje na sua vida que merece mais a sua presença? Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma decisão, talvez seja um sonho, talvez seja você mesmo. E talvez a transformação que você procura comece exatamente no momento em que decide estar inteiro onde está. Se essa reflexão fez sentido para você, continue essa caminhada comigo através do @menteflow360, @edmilsonsilva.oficial e @Rádio Empreendedora. E para você que deseja fortalecer diariamente sua clareza mental e sua consciência emocional, acompanhe também Mente Flow 360 Clareza Mental, disponível no Spotify e Amazon Music. Reflexões diárias de até 3 minutos para ajudar você a desenvolver clareza mental, consciência emocional, disciplina emocional, presença consciente, direção de vida. Porque às vezes, uma única reflexão no momento certo
é suficiente para mudar a forma como você enxerga o dia inteiro. E se em algum momento você sentir que precisa aprofundar esse processo, organizar emoções, fortalecer sua direção e construir uma vida mais consciente e alinhada, você pode entrar em contato diretamente comigo no WhatsApp 11 97673 7623, e-mail menteflow360@gmail.com. Eu sou Edmilson Silva, especialista em desenvolvimento humano, terapeuta de ressignificação, criador do método CVR, fundador do Menteflow 360. E foi uma honra caminhar com você em mais um episódio Menteflow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. Rádio Empreendedora, a voz que desperta sua melhor versão. Mente gira o mundo, ciclo sem fim. Pensamentos claros, futuro em mim. Edmilson Silva, guia e farol, na estrada do saber sob o mesmo sol. Menteflow 360, expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Coach da mudança, palavras leves, terapeuta que mexe nas camadas breves. Reescreva o roteiro, faça sua meta, no horizonte amplo a visão completa. Menteflow 360, expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Cada passo calma, cada passo razão. Tudo que aprende vira construção. Do ciclo ao voo, do chão além. Com a mente aberta só você tem. Menteflow 360, expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida.